Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição, Domingão, e não poderia ser diferente. Vim aqui trazer informações de utilidade pública, sobretudo a respeito do auxílio emergencial. No vídeo de hoje vamos falar sobre essa questão da prorrogação do auxílio emergencial até os primeiros meses de 2021. Eu vou trazer algumas atualizações e algumas explicações para vocês a respeito de como está essa situação. Mas antes eu conto com a sua ajuda e também com a sua colaboração para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse assunto. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá para as informações de hoje. Olha só, gente, eu tenho trazido aqui no canal algumas notícias, alguns vídeos, algumas declarações a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Deputados se manifestando a respeito da prorrogação, senadores, tivemos notícias aí das autoridades, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, enfim. E aí houve uma decisão importante do STF a respeito da calamidade pública. Eu tenho um compromisso aqui com vocês, com mais de 1 milhão de inscritos, de trazer a verdade para vocês, de trazer uma resposta para vocês diante do que vocês têm assistido, do que vocês têm lido por aí, e é o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje, tá? Eu ouvi até falar aí que o Bolsonaro iria anunciar às 4 horas a prorrogação do auxílio emergencial, enfim, tem de tudo aí na internet, né? Mas eu tenho um compromisso, eu não posso deixar com que vocês sejam enganados com qualquer tipo de informação, com qualquer tipo de fake news, tá bom? Olha só, o STF deu uma decisão importante, representada aí pelo ministro Ricardo Lewandowski, a respeito da prorrogação da calamidade pública. E algumas pessoas perguntaram: é verdade que o STF prorrogou o auxílio emergencial através dessa decisão? Ou outra pergunta: com essa decisão, o governo será obrigado a prorrogar o auxílio emergencial? Tendo em vista a decisão do STF, o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional, terá a obrigatoriedade de prorrogar o auxílio emergencial até os primeiros meses de 2021? Eu vim aqui trazer essa resposta para vocês. Eu vou trazer uma matéria exclusiva do Valor Invest, que pertence ao Grupo Globo. Matéria na tela e eu vou explicar em detalhes para vocês. STF deixa de fora decreto de calamidade pública liminar para combater a Covid. Prorrogação do auxílio emergencial também não está previsto em liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Prestem atenção, a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski do STF para prorrogar as medidas de enfrentamento à pandemia não abarca outras normas de impacto fiscal, como o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública ou a lei que instituiu o pagamento do auxílio emergencial. Ou seja, continua previsto para 1º de janeiro o fim da vigência do decreto. Com isso, o governo volta a estar submetido às imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ficando obrigado a respeitar limites de endividamento e de gastos com pessoal. O auxílio emergencial também não faz parte do objeto da ação relatada por Lewandowski. No dia 29, a Caixa Econômica Federal pagou a última parcela do auxílio emergencial e o presidente Jair Bolsonaro confirmou o encerramento do programa para 2021. Então, o que vocês precisam entender? Essa decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, refere-se a medidas sanitárias, a medidas relacionadas a máscaras, a isolamento social, não tem nada a ver com a prorrogação do estado de calamidade pública que veio através do decreto de número 6, ok? Então não tem nada de prorrogação do estado de calamidade pública, não tem nada a ver. E também essa decisão não obriga o governo a prorrogar o auxílio emergencial. Essa é a verdade que você precisa saber. Mas tem uma outra verdade que você precisa saber também. Sabe qual que é essa verdade? Que o STF também não iria tomar essa decisão sem justo motivo, se a pandemia ainda não estivesse aí a todo vapor, ok? Então, olha só, uma decisão do STF do ano passado, portanto, 2020, nós estamos em 2021, concedeu a possibilidade e a autonomia
do governo do estado e também das prefeituras, dos municípios, tomarem as suas próprias decisões com relação a isolamento social, a fechamento de comércio e tudo mais. Ou seja, essa decisão do STF meio que tirou a autoridade e o poder do Jair Bolsonaro com relação a essas medidas de isolamento social, de fechamento de comércio e tudo mais. Tanto que alguns estados, alguns municípios já prorrogaram aí sim o estado de calamidade pública na sua cidade. Como por exemplo Santa Catarina, nós tivemos aí Salvador, né? Estamos na expectativa, aguardando uma decisão de São Paulo e outros estados, outros municípios que estão prorrogando o estado de calamidade pública na cidade, ok? Mas isso não obriga o governo a conceder a prorrogação do auxílio emergencial. Estados, municípios podem sim, com a prorrogação do estado de calamidade pública na sua cidade, com isolamento social, fechamento de comércios, de acordo com a sua autonomia, eles podem pagar um auxílio emergencial municipal ou estadual, como aconteceu com São Paulo, como aconteceu agora com Salvador, que prorrogou, e outras cidades que estão concedendo benefícios municipais e estaduais. E para nós encerrarmos esse vídeo, outra matéria na tela para vocês. Olha só, estado de calamidade não será prorrogado, diz líder do governo na Câmara. O deputado Ricardo Barros diz que não existe a possibilidade de prorrogação, apesar de ser esse o desejo de governadores. Uma pausa aqui. 17 governadores pediram ao presidente Jair Bolsonaro, através de uma carta, de uma notificação, a prorrogação do estado de calamidade pública. E essa solicitação não foi atendida, ok? Não foi atendida. 17 governadores cobraram e eles não obteram uma resposta satisfatória, tá? Apesar dos reiterados pedidos de governadores para que o Executivo Federal prorrogue o estado de calamidade, encerrado no dia 31, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirma que não existe essa possibilidade. Olha o que ele disse, abre aspas. Não sei de onde veio essa conversa. Já foi dito tantas vezes que não teria a prorrogação. Afirmou, pontuando que tanto o decreto que instituiu o estado de calamidade pública quanto a proposta de emenda à Constituição do Orçamento de Guerra, a PEC de guerra, precisam passar pelo Congresso, que está em recesso até fevereiro. Então, para prorrogar o estado de calamidade pública, precisaria prorrogar essa PEC da guerra, né? Que ela permite que o governo gaste, entre aspas, de uma forma bem simplória para vocês entenderem, que o governo gaste além do que prevê a lei de responsabilidade fiscal. O governo, nesse caso, ele poderia abusar um pouquinho mais dos gastos públicos por conta do estado de calamidade pública. E não há previsão de prorrogação dessa PEC da guerra, ok? Tampouco do estado de calamidade pública. Então, segundo o líder do governo, não haverá prorrogação do estado de calamidade pública, tampouco do auxílio emergencial. Esse é o posicionamento atual com relação a esse assunto, tá, gente? Vale lembrar também, gente, que essa decisão que nós tivemos foi do STF, que pertence ao Poder Judiciário e não compete ao Poder Judiciário cuidar de questões legislativas ou da prorrogação do auxílio emergencial. Compete ao Poder Executivo, junto com o Congresso Nacional, vulgo Poder Legislativo, Senado Federal, prorrogar o auxílio emergencial e estado de calamidade pública. Então, é competência do Executivo com o Congresso Nacional, vulgo Câmara e Senado. Poder Judiciário não tem competência para tomar medidas desse tipo, como a prorrogação do auxílio emergencial ou prorrogação do estado de calamidade pública. Ficou claro, gente? Eu tinha que trazer esse vídeo trazendo essa resposta para vocês sobre todas essas questões que vocês têm assistido, que vocês têm lido por aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de deixar os seus comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!